Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Esta casa que nos acolhe e que nos orienta. Vamos aproveitando esta música para que nós possamos, bem tranquilos, cada vez mais, podemos estar presentes em corpo e alma, para que possamos saborear este Evangelho de Jesus. Eu convido a todos que se liguem aos seus mentores, ao seu anjo da guarda. Vamos também nos ligando a Itaporã, Bogotá e os índios, Princesa Isabel e os negros, Soameia e os filhos do deserto. Eles, que aqui já se encontram há algum tempo, higienizando nossa casa, queimando resíduos mentais, formas e pensamentos. Elevemos nosso pensamento a Ricardo e seus cruzados, que, com sua equipe, guardam o nosso ambiente, as fronteiras de nossa casa espírita. Vamos nos ligando com o patrono de nosso grupo, professor Eurípides Barçanufo. Vamos também mentalizando todas as fraternidades que dão apoio ao nosso encontro da noite, em especial a fraternidade dos discípulos de Jesus, o comandante Edgar Armon, e todas as fraternidades, fazendo a oração das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem na transformação do mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem na transformação do mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem na transformação do mundo. Elevemos nosso pensamento a Anjo Ismael, protetor do Brasil. Vamos até Maria, Mãe de Jesus, e com Maria nós vamos até o nosso Mestre, Ele que nos deixou o Evangelho de luz para todos nós, nos dando uma noção mais precisa do que vem a ser Deus. E certa vez ele disse que o Pai trabalha até hoje e Ele também trabalha. E quando nós vemos o sol nascer todos os dias, na mesma hora, e se pondo também, trazendo todo o seu conteúdo benéfico para todos nós, porque sem o sol nós não teríamos vida. Da mesma forma, a chuva que vem de períodos em períodos, o vento, os pássaros, os rios, os mares. É isto que Jesus quis dizer, que tudo trabalha
e tudo se renova. E nós, espíritos eternos criados, filhos de Deus, temos que fazer a nossa renovação. Porque nós nascemos, fomos criados por Deus para evoluir. E a evolução cabe a cada um de nós. A cada um as suas obras. Nós temos que nos importar conosco mesmo, não com o outro. Então eu convido a todos que possam fazer uma reflexão ao voltar para casa a respeito de como está sendo cristão nesta vida. Se você tem estudado o Evangelho de Jesus, se tem praticado o Evangelho de Jesus, este é o convite que eu faço. Com Jesus, nós vamos até Deus, nosso Pai Criador, fazendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Sejam bem-vindos à nossa casa. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje, então, nós vamos falar sobre um tema que já falamos outras vezes, mas nunca é demais nós falarmos sobre este tema, a Páscoa. E para falar da Páscoa, nós temos que estudar um pouco de história. Assim como nós tivemos a oportunidade de falar do Natal, nós também falamos de Papai Noel, a origem do Papai Noel, não é isto? E o porquê que o Papai Noel hoje ele é mais conhecido, muitas vezes, do que Jesus, embora Jesus tenha sido o motivo do Natal. Então, o que é a Páscoa? Vamos, então, ver a história. A história da Páscoa começou com Moisés. Então, Moisés é que veio à terra e daí surgiu a Páscoa. Moisés veio há 1200 anos antes de Cristo. E ele era hebreu também, como Jesus. Então, 1200 anos antes de Jesus. E Jesus, como sabemos, ele nasceu há 2017 anos atrás. Então, se nós somarmos, nós teremos, então, a época que Moisés nasceu, que foi 3.217 anos. Tá certo? Muito bem. E nós sabemos também que Moisés foi a primeira revelação divina. E Jesus foi a segunda revelação divina. E também acreditamos que o Espiritismo seja a terceira revelação divina. O que seria a revelação divina? É quando Deus quer dar um impulso na humanidade, então ele envia estes espíritos de luz para que nós possamos avançar. Então, por isso que tem essa revelação. Quando Moisés nasceu, o povo hebreu, eles eram escravos.
do faraó do Egito. Essa história é um pouco longa, mas eu convido a vocês a entrarem no YouTube, por exemplo. Lá tem um filme chamado José. A história de José. José era hebreu. Eles não eram escravos do faraó. E José, então, era hebreu. E ele era vamos dizer assim, o preferido do seu pai. E, numa situação lá, os seus irmãos ficaram com inveja dele, pegaram José e venderam os mercadores que passavam por lá. De tal forma que esses mercadores levaram José até o Egito. E lá venderam como escravo. O José, que não era escravo. Mas José, que era um médium de grande potencial, ele tinha visões. Então, lá na prisão mesmo, ele teve visões. E aí, aquele que era responsável pela prisão, soltou ele, porque viu que ele tinha muitos méritos. E ele depois foi levado ao faraó, e com o faraó também, ele previu que o Egito ia passar por 7 anos de seca. Então, portanto, ia morrer muita gente. E, como ele já tinha feito algumas previsões e dado certo, então o faraó convidou para ele ser, então, o seu braço direito, e ele, então, começou a plantar, não é, e depositar os mantimentos, razão pela qual o Egito, então, ficou com bastante alimentos. E quando veio esses 7 anos de fome, ou seja, que nada se colhia, nada chovia, enfim, toda a redondeza do Egito ficaram com fome. Inclusive o seu povo hebreu, que ficou lá. E aí, esse povo hebreu foi buscar comida no Egito. E lá encontrou José. E José, então, trouxe a sua família, e aí os hebreus foram indo para o Egito, desta forma, aos poucos. E ao longo dos anos foram passando, e o povo hebreu deixou a sua terra e foi, então, morar lá no Egito. E, de certa forma, eles se tornaram escravos, mas não na concepção que nós conhecemos, de correntes, essa coisa toda. Eles ficaram escravos porque eles ficaram ali achando confortável aquela situação. Aquela situação que eles estavam se encontrando, porque tinha comida, não é? E outras coisas mais. Então, eles ficaram 350 anos junto ao povo de Faraó. E por que Moisés foi enviado? Moisés, então, foi enviado para diversas coisas. A primeira foi esta. E como foi que ele nasceu? O faraó percebeu que a população de hebreus estava crescendo muito. Ou seja, estava crescendo muito mais do que os egípcios. Então ele pensou, olha, isso aqui daqui uns dias, né, daqui uns anos, vai haver mais hebreu do que egípcio. E eles podem entrar numa rebelião e tomar o poder. Então o que ele fez? Ele chamou todas as parteiras, porque não existia hospitais, né? Então ele chamou as parteiras hebreias e falou para elas, olha, ao nascer uma criança hebreia, se for mulher, deixe ela sobreviver. Se for homem, dá um jeito de matar a criança ali ao nascer. E então assim foi fazendo. Só que aconteceu o seguinte, quando nasceu um determinado menino lá, a mãe dele não quis deixar, conversou, sabia que aquilo ia acontecer, conversou com a parteira, e a parteira então não matou a criança. Mas aquilo era um risco, então quando vinham os guardas saberem como é que estavam ali as crianças que estavam nascendo, não é? E que fiscalizavam, ela então pegou um cesto de vime, e ela fazia isso, ela pegava um cesto de vime,
colocava a criança lá dentro e colocava lá no rio Nilo, nos arbustos que tinham ali, aquela vegetação que nascia ali ao lado da beira do rio. E ela fez isso diversas vezes. Só que numa vez, o que sucedeu? Esse cesto desceu. Esse cesto, então, com a criança desceu e logo abaixo, a princesa, que era filha do faraó, estava ali com as suas amas. Então, ela mandou recolher e adotou a criança. Por isto que hoje o cestinho chama-se Moisés, não é? Que a gente coloca as crianças. Então foi isso o que ocorreu. E ele era o Moisés. Então Moisés, ele foi criado pela princesa do Egito. Mas quando ele foi então crescendo e ele foi tomando consciência, não só pelos seus traços, de que ele era hebreu, ele não era egípcio. E ele então foi conscientizado espiritualmente de que ele tinha a missão de tirar o povo hebreu que estava ali no Egito. E foi por isto que ele se conscientizou e foi tomar essa solução. Então ele veio com esta incumbência, que era tirar o seu povo ali do Egito. E eles então estavam ali há 350 anos como escravos. E então Moisés, diversas vezes, ele tentou ali tirar o povo, mas o faraó não consentia, não achava conveniente, porque a economia toda do Egito estava baseada nos hebreus. Então, se saísse os hebreus ali, quem ia trabalhar? Não é? Então, ia ficar difícil. Então, ele não consentia. E desta feita, foi quando, então, Moisés pediu a Deus para enviar as 10 pragas para o Egito. Então, ele mandou a primeira praga, que foi aparecer sangue no rio Nilo. E isto era muito ruim, por quê? Porque o rio Nilo, ele era de grande importância, até hoje ele é de grande importância, porque além da água, ele fornecia peixes, não é? E tudo mais. Então, quando aparece sangue, significa que tem algum problema. E foi a primeira praga. A segunda foi infestações de rãs. Então, apareceu milhares de rãs em todos os lugares. A terceira foi infestações de piolho. Depois, a infestação de moscas. Isto era de períodos em períodos, porque mandava um tipo de praga, mas o faraó não cedia. Tá certo? Aí mandava outra. Então, foi um período longo, essas pragas ali. Depois, a quinta foi a morte dos animais. Morreram muitos animais ali também. A sexta começaram a brotar tumores nos egípcios. Aparecer tumores na pele, não é? No corpo. A sétima foi uma chuva de pedras. Então imagine chover pedras. Possivelmente eram pedras de água, não é? Oitava, infestação de gafanhotos. Então a infestação de gafanhoto também deve ser uma coisa terrível, porque eram milhares, não era uma pequena concentração. A nona foi uma escuridão durante 3 dias. Então ficou escuro 3 dias ali no local. E por fim, que foi a 10ª, que foi quando o faraó cedeu para que Moisés então retirasse o seu povo, foi a morte dos primogênitos. Então, morreu todos os primogênitos, ou seja, morreram todos aqueles que eram os mais velhos da família, os filhos mais velhos. Não só homens como mulheres, como também morreram os animais, que eram os mais velhos. Então houve uma morte muito grande. Naturalmente, só do lado egípcio. Não morreu nenhum do lado hebreu. E nós vamos ver por que isso aconteceu.
Então, após essa última praga, foi quando então Moisés saiu com o seu povo, mas logo depois que ele saiu, o faraó se arrependeu. E o faraó então mandou todo o seu exército ao encalço dos hebreus para fazer com que eles voltassem, não é? Foi aí que ocorreu então aquela abertura do mar, tá certo? Então, quando eles viram, já estavam perto, o mar se abriu, o povo hebreu passou pelaquela fenda do mar e logo ela se fechou. E foi aí que morreram, então, muitos egípcios. E diz o Discovery, não é? Mostrando que tinha bigas, aquela pequena carruagem, né, que os soldados usavam, dentro do mar. Isso foi constatado. Então, durante a viagem, Moisés sobe no monte Sinai e recebe de Deus as leis divinas, que foram os 10 mandamentos, que nós já falamos sobre eles, não é? Que esses 10 mandamentos, eles foram consagrados por Jesus. Jesus não mudou nenhum desses mandamentos. Esses mandamentos ficaram realmente mantidos. E Moisés anda com esse povo 40 anos, fazendo voltas. Por que Moisés andou 40 anos dando volta em círculos? Porque muitos queriam voltar a ser escravos. Eram 7 tribos. E se deixasse, eles voltariam. Mas Moisés queria manter todos juntos, e manteve. Então, ele tinha que deixar muitas pessoas ali morrerem para que novas cabeças nascessem, novas crianças, viessem novas mentalidades, para mudar a mente dos hebreus. Por isso que ele andou 40 anos. E ele, então, chegou no Monte Nebo, Deus lhe mostra a terra prometida, e ele morre, então, com 125 anos. E isto está no Velho Testamento, em Êxodo 34. Ok? Muito bem. Até agora nós não falamos da Páscoa, não é? Mas tudo isso foi dar para a introdução, para que vocês possam entender a Páscoa, o motivo dela. A Páscoa judaica, ela tem um nome em hebraico de Pessah, que em hebraico significa passar por cima, passar no alto, que é conhecida também como a festa da libertação. Então, essa palavra, que depois se tornou Páscoa, na verdade significa passar por cima. Vamos ver o que significa isto. Os hebreus comemoraram a passagem que foi a saída do povo de Israel do Egito. Muito bem. Quando ocorreu ali a 10ª praga, como foi que ela ocorreu? Ela teve um preparo, porque Deus falou para Moisés, olha, essa é a última, e esta agora você pode se preparar, que você vai sair com o seu povo. Como foi que ocorreu essa morte de todos os primogênitos de animais e de filhos de egípcios? Deus mandou Moisés fazer, naquela semana, pegar um cordeiro. O cordeiro, está aí uma foto de um cordeiro que é ainda até hoje um animal muito criado e também alimentado, não é? É a alimentação do povo hebreu. Eles gostam muito do cordeiro. E cabrito também. E então em Êxodo diz assim: tome para cada casa um cordeiro, e naquela noite comerão a carne assada no fogo. Então Deus mandou que Moisés falasse isso para todas as casas. Então eles assim fizeram. Pegaram aquele cordeiro e fizeram assado. E também, faça o pão asmo. O que significa o pão asmo? Ele é um pão feito sem fermento.
Ok? E esse pão seriam 7 dias para ser comido ali depois do cordeiro. Então foi uma preparação que Deus fez para que houvesse ali depois a saída. Mas, num determinado dia, quando matou o animal, ele falou que era para todos os hebreus pegarem o sangue daquele cordeiro e passarem nos umbrais das suas casas. Ou seja, todas as casas dos hebreus estavam marcadas de sangue. Naturalmente, as dos egípcios não estavam. E foi aí, então, que Moisés explicou para o povo, porque vai passar o anjo de Deus e vai matar, então, todos os primogênitos que não estiverem com aquela marca. Essa foi a dedicação, orientação de Moisés para o seu povo. Então foi aí que houve a 10ª praga, que foi essa morte de todos os primogênitos egípcios. Entre os primogênitos egípcios estava o filho do rei. Então, ele era o mais velho e ele morreu. Os hebreus, então, comemoram a Páscoa por estes motivos. Porque eles saíram da escravidão do Egito e tem a festa do Cordeiro Pascal, que é essa festa que eles fazem até hoje, pegando o cordeiro, não é? E fazendo todo esse ritual. E também a festa do pão asmo. Então, os hebreus até hoje costumam fazer invariavelmente esse tipo de festa. Então, esta é a Páscoa dos hebreus, que significa passagem, pular por cima. Por que chama pular por cima? Porque eles pulavam. Aqui tinha um hebreu, ele pulava a casa do hebreu, o anjo de Deus, para matar o primogênito. Então ele pulava aquela casa. E aí ia sendo mortos as criaturas. Então, passa significa pular. E também teve essa conotação de ser a passagem, não é? A saída, a libertação que estava no jugo egípcio. Muito bem, a Páscoa católica. Então, quando surgiu a Igreja Católica, a Igreja Católica, é muito importante nós sabermos disso, que ela pegou todos os rituais judaicos, todos. Então, ela só não pegou a mesma forma deste ritual judaico. Mas todos os rituais ela pegou. E então, quando houve a ressurreição de Jesus, não é? Ali tem uma gravura, ali aquela pessoa de branco está representando Jesus, e ali Madalena, que foi até o túmulo, não é? Buscar Jesus, e a pedra estava removida. Jesus estava já de fora. E pelas Escrituras, Madalena foi a primeira a ver Jesus, não é? Depois que ele ressuscitou. Porque vejam bem que a Igreja Católica utiliza o mesmo nome que os judeus utilizam, ressurreição. Por que ressurreição? E não reencarnação. Por que ressurreição? Porque eles acreditavam, e acreditam até hoje, que eles, ao morrerem, eles voltarão no mesmo corpo. Isto é uma ideia judaica. E, da mesma forma, a Igreja Católica adotou essa situação, que, ao morrer, depois volta e adquire aquele mesmo corpo anterior. Então, aqui está a Páscoa cristã católica. Agora nós vamos chegar na Páscoa comercial. Ali nós temos, não são ovos de Páscoa, são ovos de galinha, que são pintados. Essa ideia são dos imigrantes alemães que vieram para o Brasil no século XVII
E eles já faziam isso lá na Alemanha. Então eles trouxeram esta ideia no século XVII para o Brasil. A deusa da fertilidade Ostara, que era uma deusa que eles acreditavam que existia. E significava renascimento, porque na Europa tem estações muito bem definidas, então sempre quando vinha a primavera, não é? Era uma festa muito grande. Então os alemães tinham o hábito de pintar os ovos de galinha e dar de presente para as outras pessoas queridas, tá certo? Muito bem. Aí veio, então, uma outra etapa dos próprios alemães, que também pegaram o coelho. O coelho, por quê? Ele procria numa velocidade muito grande. Então, ele seria a bonança, aquilo que é farto, que tem muito, não é? Então, significa, para os alemães, essa questão, o ovo de coelho e o coelho ali com essa situação. E daí veio, então, o ovo de chocolate, que foi uma situação comercial também. Aí, a pergunta, muito bem, e nós espíritas? Qual é a nossa Páscoa? O que nós entendemos como Páscoa? Nós vimos aqui o que é Páscoa, a origem dela e o caminho que ela veio tendo até chegar a nós. O espírita não tem Páscoa. Por quê? Porque nós sabemos desta história, porém, nós não somos partidários dessa situação, porque isso é do povo hebreu. É uma situação do povo hebreu e que foi depois caminhando e mudando. O que nós temos, que nós vamos passar um vídeo aqui de Divaldo Franco, logo após, é a questão do renascimento de Jesus, não é? Porque Jesus nasceu junto a nós e veio com propósito. Ele veio com propósito. Então foi colocado a Páscoa nessa situação de agora, e para nós, espíritas, nós temos essa ideia de que Jesus veio trazer para nós. A ideia da vida eterna, a ideia que nós temos que ter para que nós possamos evoluir. Porque Jesus não veio para tirar nossos pecados. Jesus veio nos ensinar. Quando nós passamos a ler o Evangelho de Jesus e a refletir sobre ele, nós passamos a entender o propósito dele. Porque ele, sendo um espírito de grande envergadura, ele não veio aqui para ser morto e depois levar os pecados de ninguém. Não há como conceber isto. Porque nós continuamos com os nossos pecados. Não é mesmo? Quem pode tirar os nossos pecados, a não ser nós mesmos? Então, por isto, quem que tem que transformar? Somos nós, não é o outro. É nós que temos. Porque somente tem uma pessoa que nós podemos mudar. Somos nós. Nós não mudamos o marido, nós não mudamos a esposa, nós não mudamos a mãe, nem o pai, nem o irmão, nós não mudamos ninguém. Nós só podemos mudar a nós mesmos. E há pessoas que partem anos a fio para mudar o outro, para moldar o outro à sua forma de ser. E isto acaba-se em separação, não é mesmo? Então mudemos a nós mesmos, que isto é o que Jesus trouxe para nós, que nós possamos mudar para melhor, assim como a natureza se renova todos os dias, não é? Todos os dias tem um novo sol, não é? E não é o mesmo. O sol é o mesmo, mas os raios já são diferentes, não é? A chuva já vem, modifica, vem o vento. Então, tudo se renova na natureza.
E nós, que somos também natureza, devemos nos renovar. Porque nós não nascemos assim, vamos morrer assim não. Nós já viemos evoluindo há muitos e muitas décadas. Devagar, mas estamos evoluindo. O que nós não podemos é achar que tudo está errado e que eu vou ficar sentado esperando a morte chegar. Isto é que chama-se perder uma encarnação. Então eu convido a todos que possam refletir melhor sobre o que veio trazer Jesus. Qual foi o objetivo dele? Por que que ele veio? Ele veio dar uma mudança muito grande na nossa sociedade. E é isso que nós temos que fazer. Em mente, sempre pensando em melhorar a nós mesmos. Muito obrigado. Espero que vocês possam ficar conosco para que a gente possa apresentar o vídeo de Divaldo Franco.